Saudações, caro telespectador da STV. Estamos entrando em sua casa para mais um programa Seminário Esportivo. Agradecer pelas vossas visualizações, vossos likes nas redes sociais, YouTube, Facebook, que tem estado a ajudar o programa a crescer. Queremos atingir patamares nacionais e internacionais e com a vossa ajuda só poderá ser possível. Hoje iremos falar acerca de um tema muito interessante aqui na nossa província de Sofala, um conteúdo que esteve a ferver, vamos dizer assim, a cidade da Beira na área desportiva. Vamos falar acerca do Têxtil do Pungo, nesse caso, onde o senhor Maomé Akbar, mais conhecido por senhor Papu, acabou por renunciar à presidência do clube Têxtil do Pungue. E para comentar acerca desse tema, temos aqui nos estúdios dois dos nossos convidados da casa, nada mais nada menos, a apresentar a eles. Temos o senhor Mahomed Alarqué. Senhor Mahomed, sinta-se cumprimentado por mais esse debate quente aqui no nosso estúdio. Obrigado. E o Mr. Hassan Ismael. Mr., sinta-se cumprimentado para este debate interessante. Muito obrigado. Mr. Hassan, inicio consigo mesmo para essa nossa conversa aqui no estúdio. O senhor Mohamed Akbar, há semanas, vamos dizer assim, havia especulações, vamos dizer assim, na sociedade, aqui na cidade da Beira, que ele iria assumir a presidência do Clube Têxtil do Pungue. Chegou-se mesmo de fazer-se a assembleia, a reunião com os sócios e demais, em que nesta mesma assembleia, reunião, falou-se que o senhor Mohamed Akbar poderia assumir a pasta da presidência, mais uma vez a presidência do Clube Têxtil do Pungue, e que estava o senhor Mavila como seu representante nesta reunião. Também falou-se acerca da apresentação de contas que a direção cessante iria apresentar ao senhor Maomé Akbar, senhor Papu, mas dias depois aparece o senhor Mohamed Akbar a renunciar à presidência, alegando falta de provas de apresentação de contas dos anos passados. Como é que vê esta renúncia por parte do presidente do senhor Mohamed Akbar, dono da Liga Desportiva de Sofala, após ter sido dado como, vamos dizer assim, 50% confirmado da sua presença como presidente? Começar, essa foi uma boa opção dele, porque ele já esteve no Têxtil de Pungue como presidente, trabalhou, viu a casa, como se trabalha, então não tem muita diferença, ou posso dizer, ele fez o melhor que dava para fazer, renunciar-se. Não pôde voltar a trabalhar com as mesmas pessoas. Eu penso que é isso que ele imaginou, porque ele já esteve lá no clube, conheceu o clube. Então, a renúncia dele foi uma opção muito certa. Foi uma opção muito certa, sem nada mais, nem nada menos. Ele não pensou nada e preferiu fazer assim para continuar com seus trabalhos, porque ele já esteve lá e não pode voltar mais de novo para lá. Mas também nem fosse como eu, se ele voltasse para lá, paciência. Isso não é, como posso dizer, não é como no Brasil, onde tem aquelas leis, o presidente cessante tem que voltar também a vir sempre, voltar a ser presidente do mesmo clube que já tinha abandonado, vamos dizer assim? Já está. Gostei muito por ele ter renunciado. Nem eu também não sou adepto da Liga, não sei o que, nem do Pungue, mas também não poderá gostar. Sou Maomé, passo para si agora. Senhor Maomé Akbar Papu renuncia à presidência do Clube Têxtil do Pungue, alegando falta de apresentação de contas dos anos passados. Estamos a falar, acredito eu, dos anos 2020 até 2023, porque em 2024 ele já tinha dito que estaria disponível para poder resolver algumas contas pendentes do clube, mas que aguardava pelas contas passadas, o que não chegou à sua pessoa, mas há afirmações do antigo vice-presidente dizer que fez chegar toda a documentação das contas ao senhor Mohamed Akbar. Como é que vê essa situação, Sr. Mohamed?
Mais uma vez, bom dia, pronto, obrigado pela oportunidade que nos dá e nós queremos aqui partilhar um bocado a nossa ideia com relação à questão do têxtil do Pungue. Falando sobre o Sr. Papu, neste caso. Papu já vem a liderar a Liga Desportiva de Sofala. Como é que ele iria associar a Liga Desportiva de Sofala e o Desportivo da Têxtil do Pungue? Primeiro, eu conheço mais ou menos a Têxtil do Pungue porque passei por lá, fui jogador no passado. Eu conheço como é que aquilo funciona. O Têxtil do Pungue está em crise. Não é crise de 5 anos. Está em crise depois de fazer a sua história. De lá para cá não teve mais nada. Primeiro, não tem infraestrutura própria. No passado, nós trabalhávamos numa instalação que não pertencia. Lá, que era na Manga, agora passou por uma empresa, não vou mencionar o nome, passa a publicidade. Está sem nenhuma infraestrutura própria. Onde é que vai adquirir alguma receita para poder suportar o clube? De apoios não é suficiente. De cotas também não é suficiente. O Têxtil de Pungue tem problemas. Dentro do Têxtil de Pungue tem uma doença que, se não for curada, esta doença vai virar um câncer. É grave. O Sr. Papu volta, ele passa para o Têxtil de Pungue. Se calhar, entre aspas, não quero aqui fazer especulações, todo mundo esperava que o Papu viesse a Têxtil de Pungue para pagar as divisas. Talvez limpar a conta da dívida. Se calhar, por aí. Sabendo que é um agente econômico, tem o seu poder financeiro, tem uma capacidade financeira. Pode ser que alguns ficaram satisfeitos na vinda dele para poder fazer face a alguma conta que o clube tem com as pessoas, seja com os jogadores. Porque o ambiente saudável dentro do clube não tem. O Têxtil de Pungue está em crise e esta crise tem que ser sanada quando as pessoas deixarem de fazer, né, meter-se no lugar que não é próprio para se meter, não é? Ali há muito problema da direção de Pungue. Eu recordo, no meu tempo, tínhamos ali o Sr. Tô, na altura que eu era o dirigente que nós tínhamos, sou Bié, sou Machuto e companhia. O clube no passado não tinha receitas muito boas, mas por causa da união que havia, dos conselheiros que tinha, das pessoas que amavam, o Têxtil de Pungue é um dos clubes com maiores adeptos. Até então, salvo erro, não sei se estou no erro. O que diz, né, por vezes só fala, acredito que esteja a competir com o Clube Ferroviário da Beira, talvez, a nível de adeptos, sócios. Assim. O Têxtil de Pungue tem uma massa associativa muito forte. E que lá, a maior parte só vai falar, não dá nada. Isso não pode ser assim. Se você ama o seu clube, do pouco que tu tens, faça parte, partilha. Imagina se estamos a falar de quantidade, da capacidade que eles têm dos adeptos. Se todos aqueles forem a regularizar as suas cotas, a pagar firmemente as suas cotas, algo pode se resolver. Agora, se calhar deixar aqui um apelo ao alto nível, falo neste caso até do governo central, ou seja, nacional, seja quem for, por que não criar um fundo? Ou traçar um meio de o próprio Têxtil de Pungue ter uma infraestrutura própria, já erguida. Falo do campo próprio, porque no passado eu recordo nós fomos dispensados do campo do Rodoviário da Manga, mas não pertence ao Têxtil de Pungue. É um campo que pertence ao Ferroviário. Está a ver jogar em casa do outro todos os dias. Você não tem espaço para dormir em sua casa. Vai dormir em casa do vizinho. Onde é que está a sua, autoestima? O sentimento de que você quer crescer. Você não vai ter. Porque você está dentro. Agora, o Têxtil de Pungue o que tem que fazer? Tem que ter um apoio. Ou, por outra, minha opinião, esta é minha opinião. Por que não parar com atividades de Têxtil de Pungue? Pormos um X no Têxtil de Pungue. Que seja voltar a organizar-se novamente e depois aparecer. Porque eu não estou a ver Têxtil de Pungue andar. Isto sempre vai ter problemas.
com os salários, com não sei o quê. Até como não bastasse. O Têxtil do Pungo vai buscar jogadores, não é? Na linha de baixo. E aquele jogador chega lá, brilha, mas não tem onde ir. Nós vemos o Samito, por exemplo. O Têxtil do Pungo vende o Samito para a BB. Qual foi o ganho que o Samito trouxe para a Têxtil do Pungo? O que foi? Qual foi o acordo que veio que na venda do jogador Samito, a Têxtil do Pungo teve um ganho? Eu posso fazer um acordo com o Mister, desculpe lá, você quer meu jogador? Está bem. Faz assim, passa-me lá 2, 3 pares de equipamento para o meu clube, mais 10 bolas. Leva o meu jogador. É um ganho. Eu estou a trazer um benefício para o clube. Agora, o Têxtil do Pungo só está lá. E depois com aquele 1980 foi campeão, aquilo não funciona, já era. Para mim, o passado é passado. Porque a história de 1980, 1990, onde é que entra para 2025? Não é? E para você fazer uma estrutura de futebol, uma equipe manter com vida, não é barato. Requer muitos custos. E o tempo são os outros. O passado, o presente e o futuro está sempre em desenvolvimento. Mr. San, passei agora, diante de toda essa situação que esteve a acontecer nas semanas passadas, será que a vinda do senhor Papu à presença do clube não era mais uma daquelas novelas em que querem alguém que tenha poder financeiro para vir arrumar a casa e depois criarem situações para que ele desista da presidência, no seu entender? Claramente. Normalmente, cada um tem seu objetivo. Se o Têxtil de Punga estava a precisar dele, que eles viram que ele é capaz de fazer diminuir ou pagar todas as dívidas que eles têm e levar a ele, manter no clube, para eles poderem estar a fazer os seus gastos. E por trás, começaram a falar mal dele. Então, por isso, ele estava mais preocupado em chamar. Será que não tem outros para eles poderem chamar? Tem muitos empresários que estão aqui. Para eles amantes de futebol. Amantes de futebol, que eles poderiam chamar para estar na presidência. Foram chamar ele, porque já viram que já trabalhou com ele, já fez seus gastos, viam o que ele fazia. Então, preferiram também sentar essa direção, reunir, vamos chamar ele para voltar. Mas ele também, como foi uma pessoa estruturada, não pensou 2 vezes e renunciou. Porque, além disso, ele já tem próprio seu clube. Então, se ele fosse ao Têxtil de Punga, quem estaria com aquele clube? O que ele ia fazer com aquele clube? Ia nomear alguém para estar naquele clube? Quem poderá ficar com o clube do Papu? Ninguém. Sabendo que ele é o único, ele é o dono e o clube anda sob as mãos dele. Exatamente, ele é dono, tudo está na responsabilidade dele. Então, para ele ser presidente do Têxtil de Punga, para ele também, minha opinião, foi boa. Só ele mesmo que poderia nos dizer como é que ele iria tratar dessa situação. É aquilo que acabou de falar, Maulana. O próprio Têxtil de Punga não tem nem campo para treino. O próprio campo só para treino não tem. Costuma treinar onde? No aeroporto. Aquele não é um sítio para ele poder uma equipa de alta competição para poder treinar aí no aeroporto. Aquele é um campo de brincadeira. Futebol de bairro. Mas uma equipa de alta competição ir treinar ali. Têxtil de Punga treinar ali. Têxtil de Punga teria um próprio teu campo. É que também Moçambique, desculpa falar, para o futebol está mais baixo. Porque cada clube, hoje em dia, não sabemos onde é que outros clubes estão a treinar. Vamos falar, Pipeline já não existe. Falar do Pipeline não existe. Nem ouvir dizer que onde é que treinava o Pipeline não existe. Desportivo, não sei, como chama? Da Mobeira. Da Mobeira. Desportivo da Massamba, tinha um desportivo que estava aí. Na Beira já não tem um clube chamado desportivo, já não existe. Por causa dessas coisas. E o Têxtil de Punga vai desaparecer por causa disso. Porque não tem
como posso dizer? Uma estrutura. Uma estrutura que eles montaram, eles não têm. Se for a ver a taça que eles ganharam desse 1980, onde é que está? Vamos procurar agora, onde é que está? Se eles tivessem uma estrutura, estaria lá, uma recordação. Então estava a chamar o Bapu para estar lá. Eu não sei como é que eles pensaram também sentar para poder chamar o Bapu. Não sei se o Bapu, eles pensavam que ele poderia aceitar para ser presidente. Poderia ser muito difícil. Só um momento, passo para si agora. Os sócios e os adeptos do Teste de Punga são muito exigentes, vamos dizer assim. Exigem resultados, exigem que o clube ganhe torneios. E na época passada tivemos um Punga muito competitivo, que iniciou muito bem o campeonato com bons jogadores muito jovens, que demonstraram muita atenção a outros clubes, vamos dizer assim. Mas o clube passa por uma fase não boa. Na sua ideia, Sr. Maomete, qual será a melhor forma de colocar este clube, que é o grupo do Recreativo Desportivo Teste do Punga, de volta ao patamar no futebol moçambicano? Isto passa por ter infraestruturas próprias. Tem que ter um campo. Mas sabemos que, tirando só o campo, o Teste do Punga também tem graves problemas na parte financeira, na parte do elenco da direção. Não se percebe muito bem quais são de onde vão buscar os elencos que estão a compor a direção. O Teste do Punga tem uma que está em crise. Eu já aqui abordei esta parte. Mencionei que está em crise porque também quero deixar o apelo aos sócios e simpatizantes do clube, como chama o Teste do Punga, que sejam pessoas mais idôneas, mais crescidas, que encarem as coisas com outra maneira de responsabilidade. Há muita interferência, não é bom. O Teste do Punga eu conheço, as pessoas como é que são. E depois, no momento próprio, no foro próprio, não se discute nada de saudável. Mas lá fora há muita coisa. A direção do Teste do Punga está partida, está dividida. Não é? Por aquilo que eu conheço, como eu sei. E nós, graças o Teste do Punga é um dos maiores clubes da Beira que tem muitos adeptos que vêm da Praia Nova, que são lá os agentes econômicos, né? Da parte e esses todos que vêm para fazer com que o Teste do Punga salva ou recupere daquilo que precisa. Tem que ter muita estrutura. É necessário aqui um alicerce mesmo, fazer uma nova fundação para isto. Se for possível, aquilo que eu disse, parem com o clube, organizem-se, depois de 2, 3 anos, quando acharem que estão em condições, voltam. Porque isto não está a trazer ganhos. Há só problemas. Vai numa época, nós tivemos o conhecimento de que o nosso município da Beira deu suporte. Eu não sei se ainda continua, porque não estou muito ligado. Ele dá o suporte ao Teste do Punga. E aí? A equipa só não pode viver do suporte. Acabou a época, você não trouxe o resultado, dobrou as botas e pronto. Não. Ou tem que haver iniciativa de fazer uma equipa de formação. Porque o Teste do Punga tem que se agarrar a uma equipa de formação, a uma camada de formação. Para esta camada de formação, ao longo dos 3, 4, 5 anos, traga benefício ao clube. É só. Porque dizer que vou buscar um jogador de nome, trazer aqui uma época, acabou, não vale. É melhor até ir buscar meninos jovens, né? Ir buscar lá jovens, um jovem de seus 17 anos, enquadra lá no clube, faça uma estrutura, agarra, dá acompanhamento jovem, 17, 18, 19, mete no mercado, vão ganhando através dessas divisas, né? Dessas vendas. Porque o Teste do Punga está mal. Está mal, está muito mal. Dizer que há de vir um Pai Natal, um fulano que vem salvar a honra, isto não é tão fácil assim. E não só um investidor que venha salvar o clube, mas que vai ter que lutar com a massa associativa, que a maior parte deles acabam por dizer que o clube é de sócios, sai uma confusão. Sempre quando o clube está num bom momento, há situações que aí começam a acontecer, ou os sócios saem
em confusão com a direção, ou a direção é vista como não está a trabalhar bem. Se o treinador perde 2 jogos, já é problema, é por confusão nos campos. Mr. Hassan, passo para si, que já conheço também um pouco do historial do Teste de Pungue. O que deve-se fazer para este clube voltar ao patamar do futebol moçambicano? Ou será muito difícil para um clube que está na situação em que está voltar ao patamar do futebol? Realmente, o Teste do Pungue precisa de muito trabalho para voltar ao nível que tinha. Porque o Teste de Pungue sempre viveu com suportes. No ano em que ele estava bom, a MCL que tinha apoiado a ele. Até deu treino, deu celulares, cada jogador, não sei o que. Ele vive só por suporte. Não, eles deveriam sentar, pensar. Porque isto não é o clube, aquilo vem escrito grupo desportivo. Então, normalmente, deveriam sentar, pensar, analisar. É que disse Maulana. Ou retirem a equipa durante 1 ano, 2 anos, para poderem entrar de novo e construírem o Teste de Pungue para uma alta competição. Porque eles não podem viver só de suporte, não. Eles também têm que ter o próprio seu fundo. É aquilo que disse. Essas pessoas que estão no Teste de Pungue são exigentes. Eles querem que o clube não pode perder jogo, tem que ganhar, falam muito e trabalham pouco. Não querem pagar conta, mas as mesmas pessoas são pessoas que exigem vitória. Um treinador vai ali, perde 1 jogo, 2 jogos, vai ouvir esse treinador não é nada. Tira ainda. E não sai por bem. Nenhum treinador vai lá sair por bem. Se for a ver, tem um treinador que estava lá, foi antepassado, ano antepassado, não sei se não estão a erro. Estava lá o Alex, aquele que era da Liga Muçulmana. Pegou a equipa, estava bem, a equipa começou a vir altamente. De repente ele estava a trazer vitória. O que complica a Pungue é isso. Um treinador bem quando traz vitória, já sabe, esse aqui está a trazer vitória. Ora, lhe afinam, tiraram o Alex, puseram Roxana. Acho que o primeiro jogo de Roxana levou não sei quanto, 7, uma coisa dessa. Então, não faz sentido. Roxana levou aquele clube abaixo. Mas o Alex que estava lá exigente, não quiseram. Tiveram que chamar o Roxana, que não era exigente, não sei lá o que é, levou o clube. Por quê? Se não estão a erro, não vou falar por trás, porque o Roxana é um deles. Toma lá, vai jogar. Se não dá isso, não joga. Corrupção. Então, o Teste de Pungue tem que sentar, deve pedir apoio, entrar nas empresas, grandes empresas. Em busca de patrocínios fortes, nesse caso. Exatamente, para poder levar o Teste de Pungue ao alto nível. Mas sem isso, não vai a nenhum lugar. Iremos falar sobre os conteúdos desportivos nacionais, nesse caso, e temos aqui nos estúdios os nossos convidados que irão dar o seu parecer acerca desses conteúdos nacionais. Para o Mr. Hassan, passo para si agora, para falarmos do primeiro conteúdo desportivo nacional. Vamos falar acerca dos técnicos do Moçambola para o ano 2025. Temos uma batata quente, vamos dizer assim, e está no Clube Costa do Sol, onde que em dezembro tinha anunciado o Mr. Nelson Santos como seu timoneiro para a época 2025. Mas há dias há informações nas redes sociais e o próprio Costa do Sol já confirmou que o Mr. Nelson Santos acabou por assinar um contrato para ser o treinador adjunto do Clube Marítimo em Portugal. Na sua opinião, como é que vê essa situação? O técnico vem a Moçambique, firma um contrato com o clube, é apresentado pelo clube, pede férias para estar com a sua família de Natal no final do ano, termina o período das férias, vai pedindo mais tempo para resolver certos assuntos pessoais. O clube aceitou, deu-lhe um prazo,
e do nada o clube apanha uma surpresa, também nas redes sociais, vamos dizer assim, que o técnico já tinha acertado um contrato com a equipa da segunda divisão do Marítimo em Portugal. Como é que vê essa situação? É agravante. É uma situação muito agravante para o Costa de Sol. Porque o Costa de Sol já tinha o seu plano para a época 2025. Normalmente assim o plano fica bloqueado. Se é a realidade, o Costa de Sol já não tem mais, tem que ir no mercado em busca de um outro treinador. E vai ser difícil, porque o treinador, o Nelson Santos, ele já conhecia os seus jogadores na época passada e poderá trabalhar também com este ano sem nenhum problema. Ele só poderá reforçar um, dois, pronto. Agora o treinador que vier agora, ele vai ter que entrar no Costa de Sol, vai ter que trazer seus jogadores, o que não era o plano do Costa de Sol, porque cada treinador, quando vai num clube, eu acredito que vai com seus jogadores, um, dois, três, não falta. Então, enquanto o Nelson já tinha seu plano, ele não tinha nada. E ele já tinha o plano de que nessa época 2025 só poderá contratar, um exemplo, o Antônio Francisco, para poder fechar alguns buracos. Agora, o treinador que vier aí no Costa de Sol, paciência, será também uma batata quente. Ele pode não conhecer bem a equipa, como joga, o Costa de Sol pode passar dificuldade assim. Aí já o Costa de Sol é que está com a cabeça no ar, não sabe o que vai fazer, mas ele tem que não baixar, ir no mercado à procura de um bom treinador que possa segurar o barco até que acabe o Moçambola 2025. Só um momento, passo para si agora. Na sua opinião, numa situação dessas, o Costa Sol deve recorrer ao tribunal em busca de ter um ganho com esta situação que acaba vamos dizer assim, de encontrar, visto que o treinador já tinha sido apresentado, confirmado, assinado um rubricado contrato com o clube. Acredito que já tinha pedido alguns certos jogadores para reforçar a equipa e do nada o treinador vai para Portugal, vai passar as férias e acaba por assinar um contrato com outro clube. Acha que deve mesmo o Costa Sol ir ao tribunal e exigir os seus direitos vamos dizer assim, pela situação que o Nelson Santos criou ao clube? Pronto, esta é uma situação que em algum momento pode trazer um mal-estar, mas para mim, a minha opinião seria a direção de Costa do Sol procurar contactar o Nelson Santos, saber os porquês que isso aconteceu e qual era o termo de negociação entre eles. Se já estava firmado o contrato, qual eram as cláusulas, como é que seria feito, isto tudo é importante acontecer. Agora, se um indivíduo pede ao clube, a direção que vai para férias, chega lá, corta aquilo que é o fim do contrato, sem sem um conhecimento neste caso, sem um conhecimento da direção do Costa do Sol, acho que é uma traição, para mim. Mas cabe que a direção do Costa do Sol procure-se entender-se com o Sr. Nelson Santos, que mandem as pessoas procurar saber porque que isto aconteceu, para trazer aqui um resultado, para trazer aqui uma resposta, para que nós também tenhamos conhecimento daquilo que está a acontecer. Porque não basta só, nós estamos a saber que ele foi para Marítimo de Portugal. Ele vai de férias e fica lá. Agora, o que aconteceu? Será que cortou-se o contrato com Costa do Sol? O que Costa do Sol... Primeiro tem que perceber por que o treinador reage assim. Acho que é a minha opinião. Sim, porque o próprio clube até nesse momento também diz que teve informação nas redes sociais que o técnico já tinha firmado o contrato com o Marítimo e que não sabe as reais causas, mas acredito que o Costa do Sol deve estar a mover questões para apurar as causas reais e possivelmente que o assunto chega mesmo ao tribunal. Vamos passar para o segundo conteúdo nacional, nesse caso, vou consigo mesmo, Sr. Mohamed. Temos aí Arthur Semedo e a sua equipa técnica foi toda dispensada do Bahia de Pemba. Sr. Mohamed, o Arthur Semedo já é um colosso no futebol moçambicano. Além de ser treinador, estava como diretor desportivo.
Mas o Bahia de Pemba entende que para a época de 2025 não pretende continuar, não irá continuar com os seus serviços. Como é que vê essa dispensa? Pronto, a direção de Bahia de Pemba, eu conheço um bocado. Os nossos irmãos do norte de Cabo Delegado são muito exigentes. São muito exigentes até na massa associativa. Eles explodem. Eles não gostam de derrota. Agora, o Mr. Semedo entra no Bahia de Pemba, se calhar não é aquilo que a gente está habituado a ver. Ele vai ao Bahia de Pemba, faz um trabalho. Tem um presidente do Bahia de Pemba, o Ibrahim Juma, está lá. O Semedo entra no Bahia de Pemba, faz aquilo que lhe competia para fazer, que é pelo menos manter o Moçambola. E ele conseguiu. E nós vimos em algum momento o Mr. Semedo pôs dentro daqueles jogadores uma mentalidade. Para quem tenha assistido a alguns jogos do Mr. Semedo, sim senhora, da taça e tudo, ele fazia um belíssimo jogos. Exatamente. O Mr. Semedo. Pese embora que aquilo não é um nível dele. Bahia de Pemba fica abaixo do escalão que aquilo que ele almeja para o Mr. Semedo. Mas agora, sai o Mr. Semedo do Bahia de Pemba, eles vão buscar o Vítor Mayamba. E o Vítor Mayamba vai buscar o Soaritos como treinador de guarda-redes. O Soares, desculpa, está como adjunto treinador. E ele vai como o treinador de guarda-redes e vai como treinador da formação do próprio Bahia de Pemba. Veja só, o Arthur Semedo sai, entra o Vítor Mayamba no lugar, ele conhece a casa, e puxa o Soarito. O Soarito tem nível de escalão B, parece, de guarda-redes, na FIFA, se calhar. Foi meu colega, eu conheço bem. E o Soarito está lá. Agora, qual é a meta de Bahia de Pemba? Será que vai alcançar os primeiros lugares do pódio? Tem algum contrato novo? Vão buscar jogadores aonde? No mercado? Vão continuar com os jogadores que já têm lá na praça deles? Então, este é um acordo que tem que ser feito. Porque eu acredito que o Ibrahim Juma, presidente do Bahia de Pemba, está aqui o Vítor Mayamba, que é o treinador principal, e tem lá o Soarito como treinador do guarda-redes. A meta aqui, se calhar, é de alcançar alguns, quer dizer, no topo. Eu digo topo, do primeiro até o quinto, sexto lugar, também já é muito bom. Porque primeiro, não é fácil. Segundo, também não é fácil, mas é possível. Depende da estrutura que tu tens e almejar e chegar lá. Agora, o Pemba tem o sistema de Bahia de Pemba ou o sistema de desporto em Pemba compromete os treinadores. Todo treinador que vai para Pemba tem medo. Porque aqueles irmãos lá são quentes. Eles até quando tens mau resultado, vão até a casa do treinador, fazem confusão, até parte isto. Já tivemos incidentes. Há um treinador que eles foram até a casa, vandalizaram isto. Por quê? Porque eles não gostam disso. E depois também deixaram um apelo à massa associativa de Pemba, à direção de Pemba, o governo provincial, tentar sensibilizar os seus adeptos para que não tenha este tipo de situações. O Bahia de Pemba é muito crucificado em ser feito jogos de porta fechada. Porquê? Porque os jogadores explodem. Não pode acontecer no futebol. Já não estamos nesta fase. Então eu acredito que o Bahia de Pemba necessita de tempo para trabalhar. Primeiro, o Semedo faz um trabalho. Mantém a equipa no Moçambola. O Semedo sai. Entra agora o Vítor Mayamba. Vai ter que segurar a equipa e depois tem jovens lá. No Bahia de Pemba tem jovens. Atenção, tem jovens. Tem um jovem, chama-se Mohamed Rafik. É um jovem que passou, este jovem, eu tive o conhecimento, que tenha passado por a União Desportiva de Songo para fazer um teste. Vai no Ferroviário do Matize, um jovem. Jovem, ambicioso. Quer dizer, é um jovem que promete, mas precisa de um tempo. O Arthur Semedo o que fez? Foi buscar aquele jovem. Deu-lhe a oportunidade. Como é um jovem promissor, o Arthur Semedo gosta de fazer trabalho, gosta de preparar, gosta de dar futuro aos jovens. Foi lá buscar aquele jovem. Mete no Bahia de Pemba
na época 24, 2024, esta época que termina, o jovem como é que era usado? Eu recordo muito bem. O Mr. Semedo aproveitava aquele jovem em vários termos. Enquanto a equipa estivesse a render, ou enquanto a equipa estivesse a vencer, faltando 15, 20 minutos, pegava aquele jovem e colocava lá. É um ponta de lança. Está bem? Trabalha com o Mr. Semedo uma época, o Mr. Semedo sai. Qual será o futuro daquele jovem? Será que continua? Vão dar atenção a este jovem para avançar? Há de haver um carinho. Há de haver, por exemplo, uma mão que diz que não. Vamos agarrar e continuar. Porque eu disse que a história de futebol não se faz em uma época. É um trabalho contínuo. É um trabalho de sonhos. É um trabalho de preparação. Se o Pemba quer de facto, porque Pemba não pode agora, não vai me aparecer Pemba dizer que estou a jogar para alcançar o título. Não é fácil. Acho que não sei se é fácil. Porque o título não é para brincar. E nós temos esta primeira competição em Moçambique, que é a competição máxima do desporto nacional, que é o Moçambola. E que você, quando alcança os objetivos da linha da frente, que é campear ao Moçambola, não te esqueça que depois tem passos a seguir, que são as afrotaças e companhia. Não é para brincar. Tem que ter uma estrutura boa, porque primeiro tens que suportar toda a época de 2025, com o jogador que tu tens. Pese embora que há de haver a fase de negociação de jogadores, onde que há de haver mercado aberto, onde que há de haver compra de jogadores ou mudança de jogador de um clube para outro. Mas também atenção, repetimos aqui, atenção. O Bahia de Pemba deveria continuar, por mim, deveria continuar com o Artur Semedo, fazendo a contraproposta para ele continuar e continuar com o projeto que ele tinha. Porque se eu acredito que o Semedo sai, porque os acordos não foram fechados. Ele começou com um princípio, tem jovens, fez uma época belíssima, pese embora que tenha dificuldades, é normal, e se calhar ele sentiu-se melhor sacrificar, ter saído do clube e que deixasse as portas abertas para quem achasse que fosse bom para tomar o poder do clube. Mr. Hassan, passo para si agora, para falarmos do último conteúdo disponível nacional. O nosso campeão nacional, vamos a referir da equipa da Associação Black Bulls, perdeu diante do Zamalek por 1-3. O jogo realizou-se no Egito, casa emprestada ao Black Bulls, porque, como já temos conversado nos outros programas, o estado de desempenho está dado pela CAF por falta de condições. Mas com essa derrota, a Associação Black Bulls apura-se para outra fase da competição africana. Como é que vê a prestação do Black Bulls nesse jogo diante de Zamalek? Uma derrota por 3-1 e também já vinha de uma derrota pesada 4-1 diante do Eimba da Nigéria. Mr. Sack, como é que vê a prestação dessa Black Bulls nessas competições africanas? O Black Bulls está a se comportar muito bem nessas competições. Eu penso que, se não estou erro, não é pela primeira vez que ele faz essas competições. Então, ele está a ir com uma cabeça, quer dizer, foi com uma cabeça erguida. Ele sabendo que eu estou a ir enfrentar, que é diferente. Além disso, jogar fora de casa também não é fácil. Uma casa emprestada daqui para o Egito, quando nós temos esses jogos, deverá ser realizado no Maputo. Também é um dos fatores que pode levar o Black Bulls a não chegar num bom patamar, porque sempre tem que viajar, treinar no Maputo, ir jogar no Egito, ou treinar no Maputo, ir jogar na África do Sul, é muito diferente. Os jogadores, quando chegam lá, sabe, não é possível você se adaptar no campo em 30 minutos ou 1 hora de tempo. Aquilo não faz sentido. Você tem que conhecer o campo para poder jogar e convencer o adversário. Porque você prepara a sua equipa no Maputo com outro relevado. Chega lá, encontra outro relevado. O piso que você usou lá não é o piso que você está usando. Então isso dificulta os nossos jogadores moçambicanos. Este é um dos problemas muito agravantes. Eu penso que o governo deveria velar este assunto
de campo. Porque não justifica um estádio daquele. Em Moçambique não ter um estádio para nós também fazer essas competições. A própria seleção também não tem campo para jogar. Então, o Black Bull sempre vai ter essa dificuldade. Ele pode ter capacidade de ganhar os jogos, mas enquanto não tem campo, não vai ganhar nenhum jogo. Não vai ganhar, porque jogar sem adepto é muito difícil. Adepto dá moral. Agora, você vai no Egito, quem está lá? Encontra 1, 2 moçambicanos só estão lá. Então, isso aí é um dos fatores que que pode levar ao Black Bull não chegar num alto patamar. Apesar que já está apurado para outra fase. Mas pode ser eliminado daqui para aqui, porque o fator é esse, não tem adeptos, só viaja com a estrutura toda dele, viu? Pronto. Então é muito difícil. Acho que você conhece qual é o trabalho. Só você sair daqui e jogar em Quelimane é um assunto. Chega em Quelimane, encontra adeptos de lá. Um ambiente totalmente diferente. Exatamente, você fica abatido psicologicamente e podes perder o jogo só antes de entrar no campo. Perde o jogo antes de entrar no campo. Somente para si agora, a Black Bulls perde dentro do Zamalek por 1-3, um jogo realizou-se no Egito, por falta de campo em condições aqui em Moçambique, vamos dizer assim. O campo do Estádio dos Impérios foi interditado pela CAF. Apesar da derrota, a Black Bulls apura-se para outra fase dessa competição africana. Como é que vê a prestação da Black Bulls nesses últimos jogos? Pois a última vitória foi diante do Eimba, aqui em Maputo, 3-0. Daí em diante foram derrotas pesadas. E também aparece o Mr. Helder Duarte a lamentar da sua presença, que não está permitido estar no banco técnico em todos os jogos, por falta, vamos dizer assim, de nível superior de treinador. Ele diz que tem nível pro, mas que para essas competições não é aceitável. Como é que vê essa situação também? Não, pronto, eu queria aqui abordar uma questão que o Mister coloca com relação ao estádio de Zimpeto. O estádio de Zimpeto é o estádio nacional. Lamento bastante neste momento. Eu passei por lá, salvo erro, há 5 meses. É triste. Uma infraestrutura que foi despendiada muito valor. Na execução daquele Estado, o Estado encaixa muito dinheiro para a sua execução. Tu passas, parecer que é algo totalmente abandonado. Tu vais ver lá por cima, até tem sinais de capim, ramos a crescer, plantas, não sei o quê. Muito triste. Nós temos é o único estádio nacional que nós temos atualmente. Pois embora temos agora o estádio da Machava, que está nesta fase na reabilitação total. Todo indivíduo sabe que quando tu tens uma infraestrutura, merece de manutenção. Será que nós não estamos em condições de fazer manutenções? Nós estamos. Temos um bem, que é um bem nacional, que está sendo marginalizado, desculpe a sua expressão. Por quê? O que está a falhar? Não é? E agora, eu vi a reportagem agora do Zuneid Lalji, o proprietário, neste caso, que é da Black Bulls, que é o patrono da Black Bulls. O Zuneid, ele fizeram um jogo há pouco tempo. E que ele chega lá e fica espantado. Sinceramente, esse estado está pior que Desempeto. A relva que nós temos aqui é pior que Desempeto. Não é? Mas, o que está a falhar? Será que não tem alguém de olho? Não tem ninguém de poderes? Não tem ninguém à altura para safar e proteger aquele bem de todos nós? Uma infraestrutura grande como aquela, que foi erguida e que trouxe alegria para os moçambicanos? Até onde que sai um capim lá por cima? Não tem uma gestão. Quem é que controla os impetos?
Pelas indicações, criou-se uma equipa que iria estar a zelar pela infraestrutura que eu estou a desempenho, mas eu queria pedir só um momento para voltarmos à situação do jogo do Black Bulls, porque a questão do estado de desempenho é uma questão muito complexa. O Black Bulls, pronto, ele está a fazer o seu campeonato, a competição, e depois tem boas novas agora. A boa nova que tem é que o Nenê já recuperou, o Nenê já está, já esteve de castigo, ausente por algum tempo, e já está. É boa nova para o Black Bulls, e pronto, agora nós apostarmos que traga um bom resultado e continua sempre firme, porque a campanha de Black Bulls, pese embora que não é regular, mas está a trazer alegria. E os reforços que já foram contratados também ainda não começaram a jogar. Estamos a falar do Macanza e mais outros que ainda não começaram também. Acredito que serão de maior valia para os próximos jogos que se avizinham. Sim, e depois a questão dos treinadores também. Tem este treinador do Helder Duarte. As equipas nossas têm que estar preparadas para saber o nível superior que o treinador tem. Porque isto é vergonha, né? É uma vergonha. Você vai a uma competição, chega lá e ele não tem a capacidade de fazer aquilo. Nós temos que estar preparados. Por exemplo, certas equipas de Moçambique devem ter um treinador à altura, não é? Que faz face a esse tipo de situações. Falo, por exemplo, até posso mencionar algumas. União Desportiva de Songo, a ABB, Ferroviários, o Costa do Sol. Essas equipas têm que ter um treinador à altura para poder fazer face a essa situação. Porque não justifica uma equipa ir para uma competição. Chega lá, não tens um treinador com o nível que se exige, depois chega lá e fica privado. Não justifica. São situações que acontecem aqui no nosso futebol, aqui no nosso país, mas que acredito que com muito esforço, muito trabalho, com o novo governo que tomou posse há dias, acredito que muita coisa vai mudar. Sabemos que nesse momento não temos ministro de Juventude e Desporto, aguardamos pela nomeação por parte da Sua Excelência Presidente Daniel Francisco Chapo, nomear o novo ministro de Juventude e Desporto, que acredito eu aqui, vou apelar ao próximo ministro que venha para trabalhar muito sério, deixa de brincadeiras, o país está cansado, o povo está cansado, queremos levar coisas a sério, precisamos de campos de futebol no país, não só no país, em todas as províncias, campos de raiz, com infraestruturas de verdade. Fazem parceria com a FIFA sempre criou essa possibilidade de dialogar, de querer investir, mas que talvez em algumas situações que o nosso país impõe, que a FIFA também poderá não estar a concordar, mas acredito que um diálogo aberto, um diálogo social em prol do bem-estar do país, é possível que a FIFA também se ajude com infraestruturas de qualidade, não só de campos de futebol, estádios de futebol, pavilhões para outras modalidades de basquete, handebol, entre outras. Massificar a formação, nesse caso, das crianças em toda a área de desporto, não só pensar de futebol, temos muito desporto em Moçambique, temos qualidade, temos talento aqui no nosso país que é preciso lapidar, e para lapidar é preciso de condições estamos a falar de campos, material desportivo, pessoas qualificadas, estamos a dizer assim. Sabemos que a FIFA também, não só a FIFA, em outras entidades têm estado a disponibilizar cursos para formações de pessoas para terem qualificação, facilitar que esses cursos cheguem às pessoas em todo o canto do país com facilidades de obter. Sabemos que há certos cursos que custam valores exorbitantes, acima de 50, 100 mil meticais, mas que possa Moçambique e com o seu governo e a ajuda da FIFA criar condições para que esses valores não sejam tão exorbitantes e as pessoas aderirem o curso para serem mais qualificadas. Muito obrigado aos meus convidados para esta conversa interessante aqui no estúdio. Conto convosco futuramente para mais programas alheios. Muito obrigado. Assim em casa, que nos acompanham nas redes sociais, YouTube, Facebook, nosso muito obrigado. Vão nos visualizando, colocando mais likes, porque precisamos, queremos crescer e atingir patamares nacionais e internacionais. Muito obrigado e até o próximo programa.